Fala, espelto! Fala, espelta! Bora para mais uma resolução de exercícios. E hoje nós temos um que diz assim: escreva e balanceie a reação de formação das seguintes substâncias, a partir da substância simples em seus estados padrão nas condições ambiente, que são 25 graus Celsius e 1 atm. Antes de começar, vamos relembrar umas coisinhas. Vimos em aula, por exemplo, que a entalpia, independentemente de qual entalpia a gente está falando, ela depende de alguns fatores. É uma função que depende, por exemplo, da temperatura, da pressão, depende do estado físico, se é gasoso, se é sólido, depende da quantidade de matéria ou número de mols, e depende também da variedade alotrópica. Tudo bem? Então, como ela depende de um monte de coisa, um monte de variável, a gente precisa definir o que está escrito aqui no texto, que é o estado padrão. Essa definição, ela estabelece e fixa uma temperatura, que é 25 graus Celsius, e fixa uma pressão, que é 1 atm. Então, quando a gente fala de estado padrão a nível de ensino médio, é temperatura e pressão fixa. Além disso, a entalpia de formação, ou seja, ela vai formar novas substâncias a partir de outras. Essa entalpia de formação, ela é estabelecida para 1 mol da substância. Lembra? A entalpia depende da quantidade de matéria, então a gente sempre pega 1 mol da coisa sendo formada, daquele produto. A gente sempre vai utilizar o estado padrão, que é a temperatura e pressão fixa, e a forma alotrópica mais estável. Essa forma alotrópica mais estável a gente vai conversando aqui durante a resolução dos exercícios. Mas a gente pode imaginar o seguinte: essa forma alotrópica seria a matéria-prima que a gente precisa para poder formar, por exemplo, a amônia. Repara aqui, vamos trazer a amônia para cá. NH3. O que eu preciso para formar a amônia? Repara que eu preciso de nitrogênio como matéria-prima e preciso também de H, que é o hidrogênio. Então, hidrogênio e nitrogênio. Aonde eu vou encontrar eles na natureza? Na forma alotrópica mais estável. É aquela matéria-prima onde eu encontro com maior abundância. No caso do nitrogênio, vai ser um gás, o N2, que está, por exemplo, na nossa atmosfera, né? Mais de 70% da atmosfera é esse gás nitrogênio. Aqui é interessante a gente colocar também o estado físico. Lembra, a entalpia depende do estado físico. Esse parênteses G indica gás. Não podemos esquecer isso. É o estado gasoso. Vamos colocar assim. E o hidrogênio? Se eu precisar de hidrogênio para poder formar a amônia, eu vou encontrar ele na sua forma alotrópica mais estável, que é o gás hidrogênio, uma molécula com 2 átomos de H, de hidrogênio, e novamente no estado gasoso. Então, é lá que eu encontro essa matéria-prima para poder formar a nossa substância, que nesse caso da A é amônia. Então, vamos lá. Vou responder aqui embaixo. Já vimos que para poder formar, para poder a gente ter a reação de formação da amônia, eu preciso das minhas matérias-primas que eu vou colocando assim. Então, uma reação química, a gente coloca sempre assim. O H2 no estado gasoso vai reagir com o nitrogênio no estado gasoso e aí vai formar a amônia também no estado gasoso. Perfeito, essa seria a reação de formação. Falta uma coisa, falta o balanceamento. Então, como que a gente pode fazer o balanceamento? Eu vou sugerir a gente fazer inicialmente números inteiros, usar números inteiros. Depois, no final, a gente relembra que tem que ser para 1 mol, né? A entalpia de formação é sempre para 1 mol da substância. Então, vamos lá. Quantos H estão entrando aqui? A gente repara que tem 2 hidrogênios entrando, né? Então, 2 hidrogênios entrou e 3 saiu. O que a gente faz? A gente pode multiplicar aqui por 3, que daí vira aquela multiplicação, não podemos esquecer, né? 3 vezes 2, 6. 6 hidrogênios entraram. Posso até deixar aqui para a gente ir acompanhando. 6H. E do outro ladinho da seta tenho
3. O que eu faço? Multiplico aqui por 2. Então, 2 vezes aquele 3 lá vai dar 6H também. Perfeito. Agora vamos para o nitrogênio. Nitrogênio do outro lado da seta, está saindo 2. 2N. Então, tem que entrar 2 também. Então, aqui vai ficar 1. 1 vezes 2, 2. E aí eu tenho 2 nitrogênios entrando, 2 nitrogênios saindo. A equação ela está balanceada. Perfeito. Só que como a gente está falando de entalpia de formação, o coeficiente aqui tem que ser 1 mol e está 2. O que a gente faz? Divide todo mundo por 2. E simplesmente assim. Então a gente vai apagar e vai dividindo. Então, 3 dividido por 2 vai ficar 3 meios. Então, a gente conserta aqui. 1 dividido por 2 vai ficar 1 meio. Isso é bastante importante porque precisa ser para 1 mol. E 2 dividido por 2, 1. Fechou. Agora nós temos aqui a nossa equação de formação balanceada e para 1 mol da substância que está sendo formada. Isso aqui a gente pode apagar, porque como eu dividi todo mundo por 2, todos esses números que estão aqui embaixo que eu estou apagando também estariam divididos por 2. Fechou. Agora a gente faz a mesma coisa para as outras substâncias. Próximo, metanol. Vamos colocar ele aqui, no nosso rascunhão. O que eu preciso para formar metanol? Repara na molécula que eu estou separando bonitinho. Precisa de carbono, precisa novamente dos hidrogênios, que a gente já viu, e precisa agora desse oxigênio aqui. Então vamos começar com o oxigênio. Na natureza, a forma alotrópica mais estável do oxigênio é o gás oxigênio. Esse gás que a gente respira. Existem outras, por exemplo, poderia existir o ozônio, que é O3, é um outro gás que também é feito de oxigênio, mas não é a forma mais estável, mais abundante. A forma alotrópica mais estável do oxigênio é O2, é ele que a gente tem que utilizar. O do H a gente já viu, H2, e do carbono. O carbono é encontrado na natureza na forma de grafite. Então a gente coloca assim, parênteses, de grafite. Se você quiser escrever grafite, não tem problema. Que é a forma alotrópica mais estável do carbono. Na natureza, se eu precisar, nessa reação, na hora de construir a reação de formação, eu vou precisar da matéria-prima carbono, e essa matéria-prima carbono é encontrado na sua forma alotrópica mais estável, ou seja, em maior abundância, na forma de grafite. Existem outros tipos de carbono, outras formas alotrópicas, na verdade, que é o carbono diamante, os nanotubos de carbono, fulereno e por aí vai. Mas a mais estável, a mais abundante é o grafite. E aqui, por definição, temos que utilizar a forma alotrópica mais estável. Então vamos começar. Vou precisar de carbono? Vou. É o carbono grafite. Vou escrever graf para simplificar. O que mais? Preciso de hidrogênio? É o gás hidrogênio, a gente já viu nas outras ali na A. Preciso de oxigênio? Opa, é o O2. Um gás O2. Se eu juntar tudo isso, eu tenho aqui o nosso metanol, que é CH4O. Fechou. Próximo passo, balanceamento. Então vamos balancear. Um carbono saiu, um carbono entrou, tá legal. Hidrogênio eu tenho 4 saindo e 2 entrando, então vou ter que multiplicar aqui por 2. Fechou. E o oxigênio? O oxigênio eu tenho, olha lá, 1 saindo e 2 entrando. Como é que eu transformo 2 em 1? Eu posso multiplicar isso aqui por meio. Meio vezes 2 vira 1. E aí essa equação está balanceada. Olha só, quando não tem nada é 1, tá? Nem sempre a gente precisa ficar colocando esse coeficiente 1, mas quando não tem nada é 1. Repara, tem que ser para 1 mol. Sempre para 1 mol. Essa é a definição de entalpia de formação. Podemos fazer a C, e a C está tratando do benzeno. Então, repara que eu vou precisar de carbono como matéria-prima e hidrogênio como matéria-prima. Então, esses carinhas a gente conhece, a forma alotrópica do carbono, que é a mais estável, o carbono grafite. A do hidrogênio é H2, um gás. Se eu juntar isso tudo,
eu tenho aqui a formação do C6H6 no estado líquido, que é o nosso benzeno. Fechou? Perfeito. Agora, balanceamento. Repara, como eu já sei que aqui tem que ser um mol fixo, eu vou fazer o balanceamento dos outros. Se 6 carbonos saíram, 6 carbonos tem que entrar. Coloquei um 6 lá na frente. Se 6 hidrogênios saíram, então 6 hidrogênios tem que entrar. Por isso eu estou colocando esse 3 aqui na frente. 3 vezes 2, 6. E, portanto, agora a equação está balanceada. Finalizamos. Fechou? E o último, a água oxigenada. Como matéria-prima, vou até começar do final aqui. A água oxigenada, H2O2, no estado líquido, precisa de como matéria-prima o H2, o hidrogênio, que é encontrado na forma de H2, que é o gás, e de oxigênio, que é encontrado na forma de O2, que é outro gás oxigênio. Perfeito. Agora é só balancear, mas se você tem um olhar mais atento, já está tudo balanceado, né? Se eu colocar 1 aqui, 1 vezes 2, 2. 2 hidrogênios entraram, 2 hidrogênios saíram. Balanceou. E se eu colocar 1 aqui, 1 vezes 2, 2 oxigênios entraram, 2 oxigênios saíram. Ótimo. Essa equação ela já está balanceada. Beleza? Por que que isso é importante? Vamos lá, atenção. Saber fazer a reação de formação das substâncias é importante para entender a entalpia de formação e para entender que essa galerinha que está do lado esquerdo, eles recebem a entalpia de formação como zero. Todos eles, por definição, têm a entalpia de formação igual a zero. Quando for uma substância simples e no estado alotrópico mais estável, todos eles vão receber zero, por definição, por convenção, na sua entalpia de formação. Logo, as entalpias que a gente calcula lá, né, por exemplo, nos experimentos de calorimetria, a gente vai ter uma informação que vai ser atribuída única e exclusivamente às substâncias que estão sendo formadas, aos produtos, que são substâncias compostas aqui, lembra? Então, a gente vai poder construir tabelas. Na verdade, vocês vão apenas usar esses valores das tabelas com valores das substâncias compostas que a gente tem aqui. Uma vez que as substâncias simples que compõem elas, que precisa, né, para reagir e formar elas, todas são atribuídas zero. Todas essas do lado esquerdo são atribuídas zero. E aí a gente vai ver exercícios mais para frente com exemplos assim. Espero que tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima.